Não. Bora lá. Assim como estamos aqui, a ideia de trazer os alunos para falar aqui sobre assuntos diversos, quânticos, atômicos, física moderna, está justamente para não deixar, sei lá, vocês amarrados aí com fórmulas, equações, gráficos, ajustes, incertezas, né? Então aqui é uma forma de, em vez de dar um seminário com todas essas ferramentas, vocês estão aqui para expor para mim o que vocês aprenderam sobre. Princípio da incerteza de Heisenberg. Ótimo, e aí? Então vamos lá. Já falando sobre, né? Bom, primeiro eu vou falar um plano do que eu pretendo falar, mas eu sei que não vai ser Não, muito não, que isso. plano, Não, não, não. calma, que eu gostaria, aí a gente vai vendo, né? Eu pensei primeiro, tipo, em falar sobre ondas de matéria, Ondas de pensei matéria. ondas de E o que matéria. são ondas sem matéria? Então, Vamos falar primeiro sobre ondas sem matéria, né? aí me quebrou. Então, ondas, né, se a gente quiser Ah, definir, elas são meios, elas são formas de propagação de energia e momento, sem propagação simultânea de matéria, né? Então a gente propaga energia e momento através de pulsos. tá, então você precisa de matéria para propagar onda. Não, não precisa. Não? Não precisa. A gente pode propagar no Ah, vácuo também, né? Que são as ondas eletromagnéticas. Elas se propagam no vácuo. eu tô sentindo que a gente vai escorregar tanto na física hoje aqui, né? Vai ser bom. Poxa, eu queria não, mas Não, não, vamos, ó, vamos. eu já Eu vou tô mais pedir. preocupado comigo do que contigo. Não, eu já vou pedir desculpa, gente. Ó, seguinte, eu não sei muito de física. Sou um aluno do começo do curso, Eu então também. Eu nem tô fazendo física. ah, então eu não sei muita coisa, por favor. Mas eu vou tentar explicar Tá, o que eu então vamos sei. falar então ondas de sem matéria. O Onde se que é uma mata. onda sem matéria? Então, eu defini. A gente tem as ondas, elas podem ter um meio para se propagar. A gente pode falar de som, por exemplo, Uhum. que se propaga através do ar, Ondas mecânicas, ondas né? mecânicas. A gente pode falar de ondas numa corda, por exemplo, que se propagam através da corda. Inclusive, a forma da onda está presente na forma da corda, né? De Certo. certa forma, a amplitude da Uhum. onda. E não me vem nenhum exemplo assim a mais. Eu acho que esses são Tá. os mais comuns, né? Esse que a gente consegue enxergar literalmente, né? Literalmente, é bem fácil de ver, então acho bem Tá. bacana. E aí tem as ondas eletromagnéticas, né? Como você falou, né? Não precisa de matéria para se Não propagar. precisa, né? Elas podem se Tá propagar no bom. vácuo. Aí você Eu acho muito tem. E interessante o jeito que agora, chegaram nisso. Eu acho muito legal. de como? O que? Tipo, bom, pelo menos do jeito que a gente aprendeu em eletromagnetismo, eu achei muito bonito. Foi uma das Conta aulas aí. mais bonitas do curso. Então conta aí. Cara, quando o professor apresentou as 4 equações de Maxwell, falou, ó, lembra aquilo que vocês viram em física matemática do rotacional do rotacional? Ninguém lembrava, né, claro. Ninguém decora essas coisas. E ele desenvolveu o rotacional do rotacional, dos dois lados da equação, nas duas equações de Maxwell, juntou e chegou nas equações de onda. Eu falei, uau, que legal, bacana. E aí ele mostrou comparando as equações, né, uma equação de onda, como a gente esperaria, a equação resultante das equações de Maxwell, e falou que para aquilo ser uma equação de onda, aquele termo tinha que ser a velocidade de propagação da onda, né? Que se não me engano era 1 sobre a raiz quadrada de μ0 ε0, né? E quando ele falou, ó, se você calcular isso aí, dá aproximadamente a velocidade da luz no vácuo. Eu falei, nossa, que legal. Achei muito bacana. Você é um cara que. Como é que eu posso falar, né? Você é um cara que se encanta aí pelas. Não é só você, não. Uma grande parte da física, assim, inclusive eu também. Uhum, Quando você acha uma espécie de simetria, ou vamos chamar uhum, assim de universalidade das coisas, assim, né? É sim, tipo algum fenômeno que você vê você aprende. Você não aprende direito em física mecânica, né? Que é o conceito de ondas mecânicas. Aí uhum, quando você revisa aquele conceito em física moderna, uhum, e é uma característica ligada a ondas, uhum. aí você começa a fazer aqueles As encaixes, sabe? conexões, E nesse sim, caso ali uhum, foi um encaixe entre eletromagnetismo e uhum. física matemática. E Isso, lá atrás você nem olhou para que era aquelas variáveis, né? Você olhou sim, só para as contas, né? sim. E aí quando deu aquele sentido adicional, você fala, opa, que legal, né? Achei muito bacana. Não, mas sim, eu gosto muito de ver essas coisas. Eu acho muito bonito. Acho que dá significado pro que a gente tá fazendo aqui, né?
Eu acho muito bacana. E o senhor, tem algum fenômeno que o senhor... O que não? Não, você que tem que falar aqui, não eu. Ai, E ai. aí, vamos lá, puxa o assunto aí que você estudou. Então, vamos lá. Eu queria começar falando sobre ondas de matéria, puxar um pouco para a dualidade onda-partícula e depois a gente falar sobre o princípio da incerteza propriamente. Inicialmente, antes de a gente começar a pensar em ondas de matéria, eles já estavam fazendo alguns experimentos e eles perceberam que eles físicos, né? Einstein, o Planck, né, outros cientistas, eles estavam fazendo experimentos e eles viram que para explicar o que eles estavam observando, eles precisaram tratar as ondas como se elas fossem corpúsculos, como se elas tivessem um caráter corpuscular, né? Elas trataram como partícula. Isso para explicar alguns efeitos, como o efeito fotoelétrico, o efeito Compton, né? Só dando uma passada, o efeito fotoelétrico é um efeito que quando a gente incide fóton em cima de um material fotoelétrico, a gente consegue ejetar elétrons desse material. E o efeito Compton é quando a gente incide esses fótons no elétron e esse elétron ele absorve esse fóton e reemite em uma determinada direção, com uma frequência e um comprimento de onda diferente da radiação do fóton que foi incidido inicialmente, né? Entendido. Então há esse espalhamento. E beleza, mas até aí tudo bem. Então a gente sabe que radiação pode ser onda e partícula, só que isso não necessariamente implica que partícula pode ser onda e partícula como ela já é, né? Não necessariamente vale a ida. Minto. Tô me embolando aqui, perdão. Vale a ida, Mas não vale a volta. mas não vale a volta necessariamente. Mas um cara chamado de Broglie, De ele... Broglie? Eu não sei a Pode pronúncia. ser, de Pode Broglie. ser? Não sei francês, gente. Foi mal. Não sei nem o inglês. Enfim. Não sei nem português. Não, nem o português. Então, o de Broglie, ele postulou que deveriam existir ondas de matéria associada aos corpúsculos, né, às partículas. Então, inclusive ele postulou uma relação para a gente conseguir achar qual seria o comprimento de onda dessa onda de matéria, que sem falar muito de relação, mas é dado pela divisão da constante de Planck pelo momento linear da partícula, né? Então, a gente percebe que isso, inclusive, futuramente, é um dos motivos do porquê a gente não consegue ver a mecânica quântica no nosso cotidiano. Porque se a gente for calcular o comprimento de onda de uma partícula, né, que tem uma massa considerável, como o momento linear está no denominador, ele faz com que o comprimento de onda vá para zero, porque a constante de Planck é um valor muito pequeno, né, 10 Entendi. a menos 34. Então o comprimento de onda ele fica muito pequeno e a gente acaba não percebendo isso no cotidiano, né? Então, aí tranquilo, né? Tá, então esse de Broglie fez essa associação aí, Ele né? fez essa associação, ele postulou isso. Teve inclusive uma questão da Federal da Uberlândia Hum, da semana passada. Eu falei isso já? Não. não, acho que não. Do vestibular. Que a primeira questão de física, Uhum, ele falou sobre o Thomson, que uhum, descobriu o elétron, né, a sim. estrutura eletrônica, e depois falou do Thomson filho, que fez difração de elétrons. Eu vou comentar disso também. Vai? Vou. Então, aí a questão era, a pergunta é assim, bom, e aí essa conversa aí de elétron, partícula, elétron, onda, difração, Uhum, ele corresponde a que teoria? Aí tava lá, uhum, relatividade de Einstein, incerteza de Broglie, uhum, não, princípio de certeza de Heisenberg, uhum, a dualidade onda-partícula, né, de uhum, Broglie, sim, sim. e tem mais uma, tinha mais uma alternativa lá. Certo. E aí tinha que assinalar qual que era certo. Poxa, mas eu acho sacanagem, né? Tá É muito perguntando. sacanagem. Pô, tá Isso aí. perguntando pra um cara que tá saindo do ensino médio? Não, eu acho assim, esse tipo de conceito assim, super complicado de você introduzir conceitos de estrutura da matéria. Uhum, Princípio de certeza. Relação dualidade. Né? uhum, Tipo assim, não é dualidade, é sim, comportamento ondulatório, comportamento corpuscular. Isso no sim. caso de fóton. Uhum, Ou você associar uma característica ondulatória a uma partícula. Beleza, você introduz esse conceito. Esse negócio é super abstrato. Isso aí sim. não. Isso aí não. Eu julguei isso não como uma questão de física, mas uma questão de divulgação de física. Com Tinha, certeza, com certeza.
Ah, mas eu acho que até aí tudo bem, né? Porque ele não pediu uma coisa muito mais profunda, Não, né? não Era pediu nada, só só o para nome, indicar. o É. nome. Então eu acho mais tranquilo. Porque, querendo ou não, eu acho que mesmo no ensino médio a gente já sabe umas pitadas, uns nomes de algumas É isso que coisas, ele né? queria cobrar dos alunos, É, né? a gente sabe, por exemplo, antes de entrar na faculdade, eu já tinha ouvido falar na tal da dualidade onda-partícula, né? Não sabia o que era, mas já tinha ouvido falar. Igual o gato de Schrödinger. Acho que todo mundo já ouviu falar, né? Antes de entrar na física. Então, até aí eu acho ok, mas perguntar, por exemplo, o que, que é o princípio da incerteza, aí já... Mas eu acho complicado, assuntos complicados. Você fala gato de Schrödinger, parece uma alegoria, isso Uhum, parece um, sei lá, é uma descrição assim, pictória que se fala, né? parece demais. É, ele foi criado do ponto de vista para deixar o ridículo a teoria Uhum. ainda, né? Não, não sabia disso. A origem do Schrödinger foi essa, e o tiro saiu pela culatra, né? Tipo assim, Uhum, ficou conhecido por causa uhum. desse desenho, né? Sim, Eu acho que isso são assuntos muito complexos para serem exigidos sim. no vestibular. É, exigido é uma coisa complicada. É melhor você apresentar conceitos mais palpáveis, com um pouco mais de conceito, eu acho, né? Uhum, Não precisa ser uma coisa macroscópica, mas pode ser algo microscópico, mas que é mais fácil de captar. com É certeza. como você pensar em elétrons, quer ensinar física moderna, ensina atômica. Uhum, Ensina atômica e mostra o comprimento de elétrons em circuito de RLC. sim, com certeza. Sabe, faz um desenho, gosta de fazer uma coisa bem Pô, bonitinha? RLC? Sim, faz um circuito RLC e me mostra quando é que os elétrons estão indo, qual que é o caminho dos elétrons. Ah, Faz um circuito paralelo em série, acoplado com não sei do que, mas o que, me fala onde é que o elétron está passando, onde é que está passando mais elétron, onde é que está passando menos elétron, né? Sabe, se você quer dar um... Se uhum, você quer avaliar se a pessoa está entendendo as teorias aí. Mas enfim, entendi. conta mais, né? Conta mais. Então, beleza. Aí eu queria falar também sobre os experimentos que deram fundamento para isso. Eu Hum, trouxe aqui uns desenhos. Primeiro é o experimento de Davidson, que eu não vou ser honesto, eu não estudei com profundidade para explicar esse experimento em detalhes. obrigado. Mas, superficialmente, a gente acelera um feixe de elétrons aqui nesse desenho, nessa placa, e a gente Nem me incide. mostra isso aí, nem me mostra isso aí, nem me mostra. Vou mostrar para a câmera, não brincando. Não, não. Então, a gente. Não, vamos tentar imaginar então. Aham. Então a gente está acelerando elétrons e incidindo em uma superfície cristalina, em um Ok. sólido cristalino, Uhum. certo? Ele vai refletir e espalhar esse feixe de elétrons que incide nele. E, de certa forma, a gente consegue perceber o fenômeno de interferência ali. Eles começam a se interferir. Então E acontece um fenômeno de difração. eu acho que ali era interferência. Tudo bem que onde tem interferência tem difração, onde tem difração tem interferência, mas o livro menciona principalmente interferência. Interferência. Então ali tem interferência. E depois, aí, falando sobre difração, no experimento do Thomson Filho, que eu ia comentar, tem o Thomson pai, que descobriu a partícula, o elétron, né? E tem o Thomson filho, que depois ele descobriu essa associação, que o elétron podia difratar também. Eu até vi uma frase que é muito engraçada, porque os dois ganharam prêmios Nobel, né? Prêmios, não sei conjugar. Prêmio Nobel. Hum. Vamos lá. Eles ganharam um prêmio Nobel cada um. E um ganhou um prêmio Nobel por falar que o elétron era uma partícula e o outro ganhou um prêmio Nobel para falar que o elétron era uma onda. Eu achei isso muito irônico e interessante. Mas falando sobre Mas é o isso mesmo que você falou. Quando o elétron passa por essa estrutura cristalina, ele sofre difração. difração É. também, Então, tipo assim, ele curva para lá, para cá, alguma coisa. E certo? aí ele interfere com Uhum, o outro elétron. E uhum. aí essa Mas não interferência é o mesmo elétron? As ondas de matéria do mesmo elétron? pode ser, Pode mas é ser. um fenômeno coletivo isso aí. Ah, sim, que tem vários É, elétrons, né? é. Mas é o mesmo. Pode ser o mesmo. Pode ser o mesmo também, É né? o mesmo. Eu entendi que era o É o mesmo. mesmo. É o mesmo. É Perfeito. assim, eu tô pensando mais no. Tudo bem, É. num feixe de elétrons, né? Aí eu pensei, Mas. tipo, como se ele estivesse incidindo uma luz muito fraca. Como a Isso. intensidade é proporcional ao número de Você pode elétrons. fazer um experimento que você correlaciona, tipo. Eu não sei explicar agora em detalhes, mas é um fenômeno que você pode garantir que não tem uma sobreposição de informação. Tipo, Uhum, um conjunto de elétrons. Você faz elétron-elétron, ou certo. fótons únicos, ou coisa assim, não sei explicar direito. Entendi. E aí e aí ele produz essa difração, esse desvio do feixe Uhum, do elétron, né? sim.
e ele passa por uma estrutura cristalina que você pode interpretar com várias fendas. Quando você faz isso, ele produz uma interferência com ele mesmo, que em algum ângulo vai ser um máximo, outro vai ser um mínimo, então você tem um máximo e mínimo aí, se você detectar lá atrás, elétron em elétron. Entendi. Não deparo. Entendi, perfeito. Mas falando sobre o Thomson, que eu acho que é o experimento que eu estudei um pouco mais, ele é muito parecido com os experimentos que a gente faz em ótica, lá em Experimental 4. Deixa eu só pegar a figura aqui para não me perder. Aqui é da figura. Então a gente tinha basicamente um feixe de elétrons. A gente colocava um filme cristalino, muito parecido com o anterior, né? Só que é um filme bem fino, para os elétrons conseguirem atravessar esse filme. Então a gente coloca um filme bem fino e atrás a gente coloca uma tela, né? Uma chapa fotográfica. Sim. Então esses elétrons perfuram o filme e incidem em cima da chapa fotográfica lá atrás. E diferente do que a gente imaginaria, a gente consegue ver figuras de difração lá. Então, de alguma forma, as ondas de matéria desses elétrons interferem e difratam, formando um padrão de difração lá atrás no anteparo. Difração e interferência, né, claro. Então, eles difratam, depois interferem entre si ou com Difratar os é outros. contornar, né, e depois eles se somam e produzem mais. Uma vez que você tem um comprimento ondulatório, você pode pensar que interferências são cada elétron seria uma onda, né? Certo. E aí você tem ondas se sobrepondo, máximos com mínimos, você pode ir para alguns lugares da interferência construtiva. Esses anéis, onde é que está o claro, Sim. ele tem interferência construtiva. Onde é que está escuro, interferência destrutiva. Sim. E eles formam um padrão, eu não sei, posso estar errado, mas eu entendi que é um padrão muito parecido com aquele padrão que a gente obtinha com um furo circular. A gente fazia um pequeno furinho. A gente tinha aqueles anéis também, muito parecidos. Só a figura é parecida. Não, só a figura, não tô falando fenômeno, só a figura. E eles compararam também com o padrão de difração de raio-x. E eles viram uma certa semelhança, inclusive se a gente vê as figuras. Sim. É que eu não consigo mostrar para a câmera, mas se a gente vê as figuras, são parecidas os formatos também. E, bom, eu pensei nesses dois experimentos, é isso que o livro do Heisenberg traz pra gente. Então a gente começa a pensar no comportamento dual. Então a gente tem partícula que pode se comportar como onda e partícula, e radiação, que já antes a gente já sabia que podia ter os dois comportamentos. E aí a gente entra numa coisa que eu achei muito interessante, que é o princípio da complementaridade de Bohr. Que ele fala pra gente, eu vou tentar encerrar falando sobre isso, que é o é o experimento de interferência de Young, e a gente vai voltar para esse princípio de complementaridade. Mas o princípio de complementaridade, ele diz que apesar de um poder ser as duas coisas, essa coisa ela só se manifesta de uma vez. No sentido de que eu só consigo ver o elétron sendo partícula para um dado experimento, eu não consigo ver o caráter ondulatório dele. E um experimento que força eu enxergar o caráter ondulatório, eu não consigo ver ele se comportando como partícula. E isso Quem falou isso foi Bohr. Hã? E quem falou isso foi Bohr. Bom, eu anotei que foi o Bohr. Não tô duvidando, não. Só tô não, é Niels Bohr. Niels Bohr. Niels Bohr. Desculpa a pronúncia. Mas sim, foi ele que falou. Ele colocou essa característica. E é consequência direta do princípio da incerteza, né? Que a gente ainda não definiu, eu acho que é o personagem principal da nossa obra, mas a gente vai chegar agora. Então, falando sobre o princípio da incerteza, eu achei ele bem legal. Ele não é difícil de entender, na minha opinião. Eu acho que o que ele implica, o que a gente tem que estudar para chegar nele é um pouco mais complicado. Mas o princípio da incerteza é uma série de equações, uma série de desigualdades matemáticas que associam o produto das incertezas de dois pares de grandezas conjugados. Basicamente isso. O que são pares de grandezas conjugadas? Eu não peguei uma definição, mas eu sei que o princípio da incerteza, diferente do que muita gente acha, ele não vale só para posição e momento ou energia e tempo, por exemplo. Ele vale para momento angular e outra grandeza que eu esqueci, vale para outras grandezas também. Sim. Então, mas no nosso experimento aqui a gente tratou só dois pares, o par posição e momento, energia e tempo. Então é desses que eu acho que a gente vai se concentrar um pouco mais. Então, o que ele fala pra gente? Ele fala que o produto escalar da incerteza no momento... Eu poderia tratar como produto escalar, mas eu vou falar componente a componente, que eu acho que vai ficar menos estranho. A gente sabe que momento, ele é uma grandeza vetorial, né? Então ele pode ser decomposto nas suas componentes. Posição também é vetorial, eu posso decompor nas componentes. E o princípio da incerteza vale para cada componente. Então se eu olhar para a componente x, o produto na incerteza do momento, na componente x,
pela incerteza na posição X tem que ser maior ou igual que uma constante, né? Que pra gente aqui é H sobre 4π, né? É a constante de Planck sobre 4π. Então isso vale para todas as componentes que a gente for analisando. A mesma coisa para o par energia e tempo, né? Então a incerteza na energia multiplicada pela incerteza no tempo é maior ou igual que uma constante, que é H sobre 4π. E, ok, é um conjunto de equações desse tipo. O que isso implica, né? Eu acho que o mais importante é extrair uma informação disso. Isso implica pra gente que eu não consigo determinar com precisão absoluta o momento e a posição associados de uma partícula, né? Porque a gente consegue prever equacionando que à medida que eu aumento a incerteza, a gente vai querer diminuir, né? Que eu diminuo a incerteza na posição, eu aumento a incerteza na determinação do momento. De modo que esse produto sempre fica maior que uma constante, que é a constante de Planck sobre 4π. E, então é por isso. Então não tem nada a ver com a determinação de uma grandeza só, mas é um par de grandezas. Eu nunca consigo determinar as duas simultaneamente com precisão infinita. Né? Em suma, é Tipo isso. assim, não é difícil de absorver, né? Não, eu acho que não é muito difícil. O que é difícil é você entender que essas duas grandezas estão conectadas. Aparentemente Tipo elas assim, têm. matematicamente, você pensar na energia e tempo, né? Uhum. A incerteza na energia tá. A incerteza na frequência, né? Uhum. E a incerteza no tempo é na posição. No tempo não. É o contrário. É tipo. Em que momento que não é momento, não é a incerteza delta E, delta T. Então a incerteza delta E eu posso pensar em incerteza delta F, né? Uhum. Vezes um delta T. Então pensa num pacote de ondas com certo tamanho temporal, não é tamanho de distância, tamanho temporal no tempo propagando, né? Uhum. Então se você tem isso muito grande, ou seja, um tempo longo, uma incerteza grande no tempo, você tem menor incerteza ou maior precisão na determinação da frequência. Sim. E aí essa multiplicação sempre fica constante, né? Sim, isso é muito interessante. Bacana. Então, assim, em relação ao tempo, dá para entender fácil, eu acho. Uhum. Tempo inverso à frequência, aquela coisa toda, transformar de Fourier, que não precisa nem explicar aqui. Mas, assim, agora, momento com a posição, eu não sei como é que eu poderia deixar mais claro para tentar entender, deixar isso exposto mais, assim, mais fácil de entender. Eu não sei como fazer isso, né? Entendi. Mas, enfim. Eu acho que o exemplo que está no iceberg, ele é muito claro nesse ponto. Apesar de... Eu estava conversando com o professor Alexandre, né? Que é o professor... Ele já foi professor de quântica e tudo mais. Ele falou que é tudo besteira isso aqui que eu vou falar. Mas eu vou falar. Então, eu vou falar justamente porque é besteira. Então, eu acho importante. Que é o seguinte. A gente associa o princípio da incerteza com medição. Pelo menos na analogia clássica. Então... Como que eles entendiam que existia esse princípio da incerteza? Eles entendiam que quando eu quero medir a posição de um elétron, eu tenho que incidir fótons nele, né? Porque é assim que a gente enxerga. A luz incide em alguma coisa, ela reflete, chega aos nossos olhos, retina e tudo mais. Sim. Né? Então, assim a gente enxerga. Então, para eu conseguir ver a partícula, eu preciso adulterar, eu preciso, de alguma forma, distorcer, Interferir. eu preciso interferir, eu preciso adulterar o comportamento dessa partícula. E isso faz, quando a gente faz as contas, isso faz com que a gente tenha uma incerteza maior na posição, porque eu tô na posição não, perdão, no momento. Porque eu estou determinando a posição com exatidão, mas isso adultera o momento pra gente, que no caso a gente pode pensar no momento como um múltiplo de velocidade, né? Entendi. E eu acho que no exemplo do Heisenberg... Mas cadê o erro? Cadê o... Tudo bem, tá certo, mas eu não entendi a posição do Alexandre, né? Ah, não, eu ainda não expliquei a posição dele. Eu acho mais legal falar um pouco mais depois. Vou dar spoiler. É que nessa visão a gente precisa da medição para existir o princípio da incerteza. A gente precisa jogar um fóton que incide no elétron. Mas ele estava falando que não tem nada a ver com medição, não tem a ver com experimento. Tem a ver com a descrição matemática que eu faço do bicho.
usar esse termo. Então, quando eu abro as contas, a matemática associada aos fenômenos quânticos, eu chego nesse princípio. Então, ele independe de eu realmente incidir um fóton, um elétron Sei. e medir a posição dele. Não, entendi. Entendeu? Não, é isso mesmo, porque o fato de você utilizar uma teoria incerteza, né? Uhum, Uma incerteza nas medidas experimentais ou no conceito, uhum, não quer dizer que seja assim a natureza. Eu uhum, acho que é só uma questão de analogia também, né? uhum. Eu acho que isso é para entender. Eu acho que a gente sempre É. precisa de uma analogia para conseguir entender uma coisa estranha quando a gente O está que eu vendo. entendo é que esse princípio de certeza ele é uma característica ondulatória. Ondulatória? É. Se o elétron ou o fóton, o que você for falando aqui, se a descrição não fosse ondulatória, teria princípio de certeza? Não, isso não existe, né? Sim, não existe na minha cabeça, né? Uhum. Teria como ter um princípio de certeza? Boa pergunta. Eu acho que não tem como. Não sei. Eu não sei. Quem vai falar sobre o princípio de certeza de Fourier? O Rio, eu acho que é ele. Então, o que acontece lá em Fourier vai ser uma coisa parecida com aqui. E Uhum. qual que é a característica com uma onda mecânica? Nada, senão a onda mecânica é uma coisa, a onda eletromagnética é outra. Mas A gente aplica a na natureza onda. comum é onda. Uhum. Enquanto que lá fala 1 sobre 4π, o seu é H sobre H 4π. sobre... Isso. Ah, não. Isso eu vou deixar pro meu colega ali. Eu deixo a bola para ele. Tá bom. Levantamos e deixamos para ele. Então, beleza. A gente já entendeu o que é o princípio da incerteza, uma série de equações, Entendeu? desigualdade. Entendeu? 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 Ah, ele é sacanagem. Estudou também? Então tá bom. O cara tá de hack. Não tô brincando. Não, mas ficou claro? Ficou, Ficou? ficou. Então, beleza. Eu pensei em falar um pouco, só superficialmente, sobre um pouco da dedução, mas eu acho que eu vou pular isso Não, aí. não, não, Vou não, pular, não, né? não, 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 não. Perfeito, perfeito. Então, eu pensei, tipo, em trabalhar exemplo, mas vai ficar difícil porque a gente não vai projetar imagem. Então, bom, só vou falar os resultados do exemplo. Para efeito de cálculo, no livro texto que a gente usa para estudar mecânica quântica, ele faz algumas continhas, supondo, por exemplo, que a gente está incidindo um fóton só em cima do elétron, para ver o que acontece com o produto das Certo. incertezas. Porque isso é muito mentiroso, né? Porque no fundo a gente não consegue fazer um fóton só normalmente, né? Mas ele supõe que é possível. E mesmo assim, quando ele calcula o produto da incerteza do momento, quebrando nas componentes, identificando quais são as incertezas, ele chega em um valor igual a 2 vezes a constante de Planck, que concorda com o princípio da incerteza. E depois ele faz o mesmo exemplo, considerando que a gente tem, na verdade, uma fenda, né? Igual os experimentos de experimental 4, a gente tem uma chapa atrás e a gente está incidindo um feixe de elétrons lá dentro. Uhum. E ele calcula, faz o produto das duas incertezas e fica acima do valor que a gente espera, que é H sobre 4π. Inclusive, bem acima. Fica. Só para eu dar uma olhada. Que experimento é esse? Hã? De quem que é esse experimento aí? É só uma forma de verificação do princípio de certeza? Não, ele faz realmente totalmente teórico. Ele faz a descrição de qual seria a incerteza no momento, qual seria a incerteza da posição, quebra nas componentes e faz o produto. Então é teórico. Ah, mas tem um experimento parecido com esse, que é um experimento mental, que é aquele que incide um fóton só, que é o experimento mental de Bohr, se não me engano, do microscópio de Bohr, que a gente imagina que a gente está vendo com o microscópio o que está acontecendo e a gente calcula. É desse primeiro exemplo que eu mencionei. Então, é do Bohr. Só a título de curiosidade, aquele valor ficou como H, constante de Planck. Então, continua maior do que o princípio da incerteza prevê. Queria falar também, se for possível, sobre a questão da interferência de Young, né? Hum. No princípio, no experimento da interferência de Young, o que a gente tem? A gente tem uma Interferência de fenda. Jung é Hã? aquele de 1700, né? De Thomas Jung. Isso, do Thomas Young. Então a gente incide onda eletromagnética por uma parede, uma
A gente incide em Uma fenda. em uma estrutura que tem duas fendas. Duas Uma fendas, isso estrutura aí. que tem duas fendas. Depois das duas fendas tem uma parede que é um Depois anteparo. só que na verdade antes era uma tela, eles substituíram a tela por uma tela fotoelétrica, né? Tá. Beleza. É que o Thomas Jung fez um anteparo só, Quanto visual. para. Não, mas Tá. no que a gente está descrevendo, a gente substituiu por uma tela fotoelétrica. Eu, pessoalmente, não vi diferença, mas tudo bem. O que acontece? Se a gente modelar a radiação como um corpúsculo, como partícula, não faz sentido essa radiação passar pelos dois buracos simultaneamente, né? Ou ela passa por um, ou ela passa pelo outro. Só que a gente vê esse padrão de difração na tela fotoelétrica. E isso parece esquisito no primeiro momento, né? Porque, pô, beleza, ela é partícula, então não teria como. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar um detector, vou colocar em um dos buraquinhos e tentar detectar se realmente esse corpúsculo tá passando lá dentro, né? E quando a gente faz isso, a gente some com a figura de difração ali atrás. Então, associando, é como se, ao saber a posição, eu desconheço totalmente o momento dos elétrons que estão incidindo lá. Pode pensar num feixe de elétrons, a gente pode pensar em radiação, como inicialmente eu comecei comentando. Então, não é que. Como é que eu posso puxar esse gatilho? Volta, na verdade, para aquele princípio de complementaridade que a gente falou, né? Quando eu vejo elas se comportando de uma forma, eu não consigo ver elas se comportando da outra. Isso aí. Por isso que a figura de Aham. interferência some do Quando você anteparo. coloca o detector numa fenda, você está manifestando Comportamento a muscular, né? característica corpuscular aqui Uhum, do elétron ali, né? sim. Elétron, você está falando de elétron, né? Sim, elétron radiação, É. poderia ser os dois. E por outro lado também, se você tivesse fótons, né? Você Uhum, pode botar um detector. Ah, onde é que o fóton está passando? Lado direito ou lado esquerdo, a fenda. uhum, Na hora que você detecta esquerdo, esquerdo, direito, direito, uhum. esquerdo, Sim, você está manifestando a característica corpuscular ali. sim, Né? E aí você não tem mais a característica ondulatória. sim, E o padrão de interferência atrás, ele só acontece porque você tem uma característica ondulatória associada a sim. isso. E então essa complementaridade aí, ela explica um pouquinho isso, né? Uhum. E pronto, né? Eu acho interessante também falar um pouco, mesmo que ele vai explorar mais isso, mas um pouco do caráter filosófico por trás do princípio. Eu acho que ficou claro, né? Tipo, a definição do que é o princípio, a gente poderia fazer contas e deduzir ele matematicamente, mas não vamos fazer isso, né? Então, isso introduz pra gente o caráter probabilístico da teoria quântica, né? Então, porque quando eu estava estudando isso, eu pensei, poxa, ok, certeza, eu já vejo isso em experimental falando de coisas básicas. Quando eu estou tratando de experimentos em mecânica, eu já vejo incerteza, né? Mas eu não vejo incerteza na teoria, né? A gente vê incerteza na prática, porque realmente tem que existir, né? Do método científico, mas eu creio que na teoria a gente deve supor que é possível construir um equipamento cada vez mais poderoso para medir com uma precisão cada vez maior aquilo que a gente está tratando, de tal modo que uma hora a incerteza sumiria, né? Mas aqui, na teoria, já a gente já considera incerteza, porque a gente percebe que o caráter probabilístico ele já está dentro da teoria da mecânica quântica, sem necessariamente a parte experimental. Achei bacana isso. E achei bacana também a questão de que isso vai um pouco contra o determinismo que era trazido pela mecânica clássica antes, né? Porque antes a mecânica clássica dizia que se eu sei a posição, uma forma funcional, por exemplo, para a posição de uma partícula, e eu sei de onde ela está partindo, eu sei condições iniciais, então eu consigo prever o comportamento dessa partícula, né? Então, se eu supor, por exemplo, o movimento de um carro, eu sei que o carro partiu aqui. Ele vai se mover com velocidade constante, 30 metros por segundo. Eu sei onde é que ele vai parar num tempo t igual a zero, por exemplo. Não, t igual a zero é trivial. Mas Pro t igual a pessoal. t zero, por exemplo. T igual a 3, t igual a 4. Uhum. Agora a gente não se preocupa com isso. E falando um pouco mais sobre a filosofia, tem uma coisa que o Einstein falou, que é a questão de que Deus não joga dados no universo, né? Essa frase super famigerada aí do Einstein. Mas eu vi a frase que o Planck usa, Planck não, o Bohr usa para
não refutar, mas complementar isso. Contra-exemplo. Um contra-exemplo disso que eu achei muito interessante. Eu acho que não virou uma frase super famosa porque é grande. E tudo que é grande não pega. Mas a frase é que não é que ele vai contra essa questão da causalidade, que se eu sei condições iniciais eu consigo prever o comportamento futuro. É que ele fala que a gente não consegue saber as condições iniciais, pelo menos não com precisão infinita. Então ele não está negando que o Einstein, que o pessoal falava sobre o determinismo. Ele só está falando, ó, não tem como eu saber a condição inicial do problema que eu estou tratando. Então é por isso que a gente não consegue ter esse determinismo, essa previsão extrema. Fazendo só um anexo, eu acho que você tem que interferir tanto no sistema, Uhum. você saber as condições iniciais, que a partir daquele ponto você não tem mais aquele sistema. Sim. Você tem um sistema interferido, com interferência tão gigantesca que o que garante que aquele sistema é aquele ainda. É outro já. Já é outro. Né? Então, assim, talvez a forma de comparar com o macro e o micro ali, né, com o quântico, é que quando você olha para o sistema macro, você tem uma teoria que não tem uma probabilidade associada, Uhum. né? Certo. Tipo, Até tem, mas tipo assim, por facilidade, né? Pra poder resumir as não, coisas. Né? se você joga A termodinâmica dados, não se é. você joga os dados, tudo bem, mas você vai ter uma distribuição gaussiana ali de valores, uma coisa assim. Uhum. Mas se você saber certinho quanto que você joga para cima, o ângulo que ele cai, você consegue prever quanto que vai cair. Então isso é determinismo, vamos pensar. Uhum. Apesar de aparentemente ser probabilístico, Uhum. né? Você pode pegar, por exemplo, um experimento que é uma coisa de um valor de π, né? Você vai calcular o π lá, um número que supostamente vai chegar a um valor e não vai, né? Uhum. Então, por que não vai? Mas, pô, o π não é o mesmo valor? Uhum. Não é um número, apesar de não ser irracional, É irracional. né? Mas é aquele valor. Mas por que você não conseguiu? Mas na hora que você começa a interferir, você pega cilindro, você mede o diâmetro, mede a circunferência, faz as contas, o outro faz, você começa a interferir no processo. Uhum. Beleza? E aí aparece uma certa incerteza. Né? Sim. Beleza? Agora, olha só, você tem uma teoria por trás que você espera encontrar um valor de π e você interfere no sistema, cilindros, esferas, discos, né? E você calcula e você tem uma distribuição gaussiana dos valores. Uma incerteza associada, né? E bom, isso é outro exemplo. Agora vai na natureza quântica. Beleza, então o elétron, a natureza dele já é probabilística. O fóton, momento, posição, aquela coisa toda. Como é que você sabe disso? Qual que é a teoria que está por trás? Você não consegue ter acesso à teoria a não ser que você interfira no sistema. Então eu acho que fazendo uma coisa bem desfocada, tá? Nada muito sério, né? Se você olhar para os dois sistemas, eu acho que a parte quântica não tem como você tê-la sem interferir nela. Não tem uma teoria. É uma coisa intrínseca ao processo. Mas posso perguntar um negócio pro senhor? Que eu vi muita gente falando e eu não sei, né? Então eu vou perguntar. O senhor está argumentando muito que para eu determinar o sistema quântico eu preciso interagir com ele. Interajo e aí eu mudo ele completamente. Mas eu ouvi pessoas falando que antes de eu interagir isso já acontece. Já existe essa incerteza. Já existe essa indeterminação. Como é que você sabe? Então. Não, eu não estou falando que os livros Não, porque vem da não, natureza tudo bem, mas matemática. se vem da natureza, como é que eu sei? Eu tenho que interferir na natureza para saber se é assim. Não tem como. Não tem como. É que nem o gato de Schrödinger, não tem como saber se o gato tá vivo ou tá morto. Tem que abrir a caixa. Né? Aí você abre a caixa e a caixa mata o gato. Mas e aí? Ele estava morto antes ou quando eu abri a caixa? É intrínseco ao processo, assim, né? Então eu tô querendo visualizar, eu não sei, eu não sou especialista nisso, né? Mas assim, não tem como dissociar. Agora, tudo bem, você tem uma natureza probabilística da física associado ali, que é uma coisa intrínseca a ela, né? Talvez não sei, eu até acredito um pouquinho nisso também, mas assim, eu só não acredito que essa seja a teoria final. Mecânica quântica como tá hoje? Não estou falando de mecânica quântica, estou falando da natureza.
Você pode chegar aqui e dar um outro nome amanhã, né? Entendo. O jeito que a gente explica a natureza. Exato. Perfeito. Então, como você explica a natureza, como você entende a estrutura da natureza, atômica, subatômica e tudo mais, interação da radiação, você unificar todas essas forças, é um negócio meio turbulento, né? Então, se isso é turbulento, será que os princípios básicos que você descrever a natureza das coisas também não está, talvez, pouco formulada? Eu não estou querendo dizer que você vai chegar amanhã uma teoria que vai derrubar o princípio da incerteza. Assim como o princípio da incerteza de Heisenberg, a teoria de seja lá o que for de física atômica e física moderna, não invalidou Newton. Né? Não, foi só uma adição, né? Exato. O que o Newton está descrevendo é aquilo que está lá. Macro, interações, gravitacional, tudo mais. Você não está invalidando aquilo lá. Né? Em nenhum momento. Ele precisa de ondas gravitacionais para aquilo lá fazer valer? Não. Então as teorias elas vão se complementando, né? Então vai ter certos conceitos que eu acho que vai existir passos ainda adicionais ainda. É óbvio, isso é meio... Porra, não precisa nem duvidar da teoria, né? Não estou duvidando. Basta você pensar um pouco, né? Porra, se até hoje teve tantos avanços, em quantos anos? Quantos anos? Coloca aí. Muitos anos. Não, assim, sei lá, você pode pensar desde gregos, pode pensar em 200 anos, pode pensar em 2000 anos, né? Vai ter mais anos pra frente. Você acha que não vai descobrir nada sobre a natureza? Sobre a natureza da matéria? Óbvio que vai. Inclusive isso aí que o senhor falou sobre resgatar os resultados clássicos me lembrou uma aula de moderna que o professor estava falando, ó, você quer sair do caso quântico e voltar pro caso clássico? Faz o H tender a zero. E normalmente, né, nem sempre, mas normalmente quando a gente faz isso, a gente consegue resgatar os resultados clássicos, né? Mas se eu fizer H igual a zero, eu não vou do princípio de certeza de Heisenberg para o princípio de certeza de Fourier. Não. Aí O H tem que virar 1. Ué. É verdade. Né? É 1 sobre 4π no princípio de certeza de Fourier. Aí é outra história, né? Tem muitas pessoas para explicar isso aqui, ó. Vamos chamar o rapaz.